Números 33, versículo 50. Versículo 50. E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruireis todas as suas pinturas, também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos, e tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, quando vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sorte herdareis a terra segundo as vossas famílias. Aos muitos multiplicareis a herança, e aos poucos diminuireis a herança. Conforme a sorte sair alguém, ali possuirá. Segundo as tribos de vossos pais recebereis as heranças. Preste atenção no versículo 55. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos aos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas virilhas ou nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. Eu vou ler de novo. Mas se não lançares fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinho nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas virilhas, ou nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que lhe habitardes. Folhei um pouco, 2 livros, vamos a Juízes. Livro de Juízes, capítulo 1. Livro de Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar com eles? E diz o Senhor: Judá subirá, e eis que entreguei esta terra na sua mão. Versículo 4. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. Versículo 8. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, feriram-na ao fio da espada, e puseram fogo na cidade. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, e no sul, e nas planícies. Versículo 19. E estava o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expulsou aos moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Não expulsou aos moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Deus, torna cativo o nosso entendimento a esta palavra. No poder do teu sangue, no poder do teu nome, nós clamamos que não haja em nós, no nosso entendimento, nenhuma resistência à tua palavra. Converta-nos a esta palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Semana passada nós testemunhamos o final das Olimpíadas. As Olimpíadas, ela sempre carrega algumas histórias que inspiram. As Olimpíadas sempre deixam algumas histórias que têm algumas verdades a nos ensinar quanto à vida.
E uma dessas histórias é a respeito dessa atleta da ginástica, a Simone Biles. Ela coleciona alguns ouros só de Olimpíadas, tem mais de 5 ouros. Só de mundiais ela tem 19 ouro, 3 prata, 3 bronze. Ela é um ícone quando se fala da ginástica. E na semana a qual ela estava a concorrer em equipe, o mundo testemunhou quando ela desistiu de competir em equipe. E quando foram pedir uma justificativa por que ela estava a desistir, ela que era uma das protagonistas, ela era uma das favoritas em todas as provas da sua modalidade, ela era a favorita. Então, ela vai responder nessas seguintes palavras: eu preciso focar na minha saúde mental. Temos que proteger as nossas mentes e corpos, não apenas sair fazendo o que o mundo quer que a gente faça. Houve muitas contradições, uns concordaram, outros não, uns acharam que ela foi egoísta, outros defenderam-na. Eu não venho via o mérito da questão, mas quando eu via isso, uma pergunta começou a soar no meu coração e a inspirar a uma série que nós estaremos trabalhando no mês de agosto, nessas próximas 3 quintas-feiras. E a pergunta que veio ao meu coração é: você está disposto a desistir de tudo aquilo que te adoece, de tudo aquilo que te enfraquece e daquilo que está a drenar a sua vida? Você tem coragem, você tem ousadia de você desistir daquilo que está comprometendo a sua vida, daquilo que está comprometendo a sua saúde interior, daquilo que está comprometendo a sua fé, daquilo que está obstruindo a sua vida em Deus, a sua vida familiar, a sua vida pessoal, a sua vida relacional. Existem pessoas que elas sabem, elas percebem que o caminho a qual elas estão trilhando, as amizades a qual elas estão nutrindo, hábitos, comportamentos, decisões, escolhas a qual elas estão fazendo, elas percebem que isso está drenando elas, isso está comprometendo o casamento, isso está comprometendo a identidade masculina, isso está comprometendo a feminilidade desta mulher, isso está comprometendo a paternidade, isso está comprometendo a maternidade, isso está comprometendo o relacionamento dele com Deus, o relacionamento dele com o trabalho. E mesmo sabendo que esse caminho, que essa estrada, que essas rotas está enfraquecendo, você não é mais a mesma pessoa. Você não trata mais a sua esposa, você não trata mais o seu marido, você não trata mais a vida das pessoas, você não enxerga a Bíblia, você não enxerga Deus, você não enxerga a igreja, você não enxerga o reino da mesma maneira, e você percebe que esse estilo de vida está te adoecendo, as suas emoções estão adoecidas, as suas forças estão drenadas, a sua vida está se esgotando. A pergunta é: você está disposto a desistir disso? Você está disposto a romper com isso? Ainda que isso lhe custe alguns sacrifícios, como da Simone, lhe custou o pódio. Mas ela entende que existe algumas coisas que não vale a pena. Existem alguns lugares que não vale a pena chegar, porque quando você chegar lá, você não terá paz, você não terá família, você não terá comunhão com Deus, você não terá aprovação de Deus. A pergunta é: você tem coragem
de desistir daquilo que está adoecendo a sua vida, que está comprometendo a sua alegria. Você precisa identificar, você precisa discernir aquilo que te alimenta, aquilo que te fortalece, aquilo que vem entusiasmar você. Você precisa discernir aquilo que nutre a sua esperança. Você precisa discernir aquilo que prepara o chão para os seus pés, aquilo que fortifica a sua estrutura. Mas você também precisa discernir aquilo que está drenando você. Você precisa discernir aquilo que está fazendo a sua vida escoar, o encanto da vida se esvair diante do seu viver. E por que que nós estamos a conversar assim? Porque na verdade, ao longo do nosso caminho, há muitas coisas vão impregnando na nossa alma. Ao longo do nosso caminho, muitas coisas vão impregnando no nosso coração. E de repente nós estamos adoecidos por dentro. E de repente nós estamos com a nossa espiritualidade adoecida. Porque nós estamos a absorver realidades. Nós estamos a hospedar acontecimentos. Nós estamos a armazenar em nós muitas coisas que estão nos enfraquecendo, que estão nos adoecendo, nos enfermando. Hoje, nós estamos caminhando para 2 anos de pandemia. Nenhum de nós imaginávamos, falávamos de 3 meses, falávamos de poucos dias, ninguém imaginava que nós iríamos atravessar quase 2 anos com todas essas complexidades. Quantas coisas você ouviu nesse último ano? Quantas coisas aconteceram na sua vida? Frustrações, perdas, tragédias. Quantas coisas você presenciou? E nós vamos assimilando isso. E nós vamos vendo coisas, nós vamos assistindo coisas, nós vamos ouvindo realidades. E quando nós menos percebemos, isso está impregnado na nossa vida. Assim como o casco de um navio, após muito tempo de navegação, ele precisa parar, para que o seu casco seja limpo, para que ele volte a navegar sutilmente. Nós precisamos parar. Nós precisamos fazer um reset na nossa vida. E essa é a proposta de Deus para você nesse mês de agosto, nessas próximas quintas-feiras. Fazer um detox da sua alma. A minha esposa, por muito tempo, ela sofreu demais com dores de cabeça. E ela tomava analgésico assim de uma maneira inacreditável. Muitas vezes o analgésico mais forte era como uma bala para ela. E aquilo foi impregnando no organismo dela, de sorte que o remédio mais forte começou a perder efeito no seu organismo. E ela foi a uma consulta, e o doutor diz assim: você precisa passar por uma desintoxicação do seu organismo, para que os próximos remédios voltem a fazer efeito em você. Detox é uma palavra do nosso dia a dia, principalmente para aqueles que querem levar uma vida saudável, principalmente aqueles que querem não brigar com a balança, aqueles que querem estar saudável. Não é apenas uma questão de estética, mas é uma questão de saúde, saúde física, saúde emocional. Mas de repente o detox é uma palavra que passou a ser aplicado na vida, porque de repente não é só o seu corpo físico que precisa eliminar as toxinas que está impedindo o fluir da sua saúde. De repente não é apenas o seu corpo físico que precisa passar por uma desintoxicação para que os remédios voltem a fazer efeito.
De repente, o que precisa acontecer conosco foi o que aconteceu com os discípulos. Após uma noite inteira tentando pescar e não conseguiu, a Bíblia diz que as redes estavam sujas. Então eles pararam pela manhã e limparam as redes. De repente, o que precisa acontecer conosco foi o que nós encontramos João fazendo. Ele está no barco e a Bíblia diz que ele estava costurando as redes. Ele estava reparando as redes. Chega um momento na sua vida que você precisa parar tudo. Você precisa parar tudo e consertar suas redes, porque você está orando para Deus mandar peixes, para Deus mandar providências, para Deus mandar vitórias, para Deus abrir essas portas, para Deus fazer um milagre na sua vida. Mas se Deus encaminhar isso vai se esvair pelas roturas das redes. E muitas vezes Deus está retendo algo na nossa vida, porque se Ele derramar vai se perder. Se Ele entregar o que você está a pedir, isso não vai ser retido, isso não vai ser absorvido, isso não vai ser vivido, você vai perder novamente. Chega uma hora que nós precisamos parar tudo e consertar as nossas redes. Isso fala de um detox, de você eliminar algumas realidades que você viveu. Você precisa parar e encarar alguns eventos que deixaram manchas no seu coração, algumas coisas que estão presentes no seu vocabulário, alguns gatilhos que de vez em quando são disparados e você volta a estaca zero nas suas emoções e na sua estrutura de vida. Se você me entende, diga amém. Muitas vezes não é o que está fora que está nos freando. Às vezes não é as circunstâncias externas, não é a maneira que o patrão te trata, não é a maneira com que os seus colegas de trabalho te tratam, não é como a sua sogra te vê, não é como os seus cunhados te tratam, não é como os vizinhos, não. Às vezes o que está te bloqueando, o que está te travando, não é aquilo que está fora, mas é aquilo que está dentro de você, que você precisa se livrar, que você precisa depor isso, você precisa arrancar isso para fora, você precisa tomar providências. Por quê? Que nós precisamos de um detox integral. O texto que nós lemos poderá nos dar algumas instruções importantes sobre isso. Deus tira Israel do Egito e diz assim: eu tenho uma terra para vocês, a terra de Canaã. É uma terra boa, é uma terra que mana leite e mel. Mas quando vocês chegarem lá, vocês precisam despovoar a terra. Quando vocês chegarem lá, vocês não podem deixar aquele povo pagão lá. Vocês precisam eliminar, vocês precisam limpar a terra, vocês precisam fazer um detox na terra. Porque se vocês deixarem os moradores lá, eles serão espinho para os vossos olhos, eles serão aguilhões para as vossas costas ou para as suas virilhas. Vocês ficarão apertados na terra, vocês ficam como atados na própria terra. Esse foi o comando de Deus para Israel: chegue lá, limpe a terra, porque aquela terra é de vocês, não compartilham elas com os pagãos. O texto vai dizer que quando eles chegam na terra, eles começam a despovoar, eles começam a cumprir a palavra. Mas de repente, Judá, após ter conquistado as montanhas, após terem conquistado a planície, havia lá no vale uma resistência. E a resistência, os moradores do vale, os inimigos do vale, a Bíblia diz que eles tinham carros de ferro. E por eles terem carros de ferro, Judá retrocede e disse: não, eles estão lá embaixo, não vão nos incomodar.
Isso não vai comprometer a gente, não vai atrapalhar a gente. E a Bíblia diz que Judá se conforma e se adequa com os inimigos lá no vale. Lá no vale. O que eles não percebiam é que isso custaria caro demais. Vem comigo no texto. Olha o que a Bíblia vai dizer em Josué capítulo 11, 21 e 22. Naquele tempo veio Josué e estipou os anaquins eram gigantes, das montanhas de Hebron, de Débir, de Anadab e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Olha o próximo versículo 23, 22. Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns de Gaza, em Gate e em Asdod. Guarde isso. Ele destruiu tudo. Ele só deixou os habitantes de Gade, de Asdod e de Gaza. Vem comigo para Samuel capítulo 17, versículo 4. Lê comigo o texto, todos vocês. 3, 2, 1. Décadas depois, séculos depois, Israel está oprimido por um gigante chamado Golias. Por 40 dias Israel está humilhado. Os soldados estão com medo, a nação está amedrontada, porque não tem ninguém que venha encarar esse Golias. Ele tem mais de 2 metros de altura, ninguém consegue enfrentá-lo mano a mano. E qual foi o detalhe do texto? É que Golias, ele era da onde? Ele era da onde? De Gate. E Gate foi a cidade que Josué abriu mão de despovoar e de enfrentar. Dias, semanas, anos, décadas, séculos depois, aquele povo cresceu, aquele povo saiu do vale, e agora é a grande ameaça de Israel. Por quê? Porque alguém não tratou disso lá atrás. Existem alguns gigantes na sua vida hoje, que eles estão vivos porque você não tratou dele lá atrás. Existem algumas áreas da sua vida que estão empacadas, estão bloqueadas, estão entravadas, estão encadeadas, porque você não tratou. E esse gigante te amedronta, e esse gigante tira o seu sono, e este gigante mexe nas suas emoções, e esse gigante atrapalha a sua vida sentimental, e esse gigante compromete a saúde da sua vida material, emocional, espiritual. Por quê? Porque não enfrentaram. Existem feridas que o tempo nunca vai sarar. Existem feridas que nunca vai sarar. Por cima, criou aquela casca. A casca caiu, ficou a cicatriz e parece que está tudo bem. Mas se apertar, dói.
Quem aqui já conheceu alguma história assim, de alguém que estava jogando bola, ou alguém que levou uma queda, e aí doeu o joelho, ou doeu a perna, e você não foi ao médico, e a mãe, a avó, tataravó disse para você pegar aquela planta, e pegou aquela coisa, e tomou aquele ovo, e bateu no liquidificador, tomou, e acabou a dor. Acabou a dor. Aí o tempo passou, aí os janeiros vêm, aí quando chega anos depois, aquela volta a incomodar, e você vai ao médico, o médico faz um mapeamento, e fala assim: já aconteceu alguma coisa nessa perna sua? Não aconteceu. Verdade. Tantos anos atrás eu levei uma queda, estava jogando futebol, e o meu joelho... E aí, você foi ao médico? Não precisou não. Eu coloquei lá. Todo mundo tem um pouco de médico, não é verdade? Todo mundo tem um pouco de médico. Todo mundo tem uma coisa de médico. Tem médico aqui ou não? Eu sei que tem, que você já deu dica de remédio para alguém. Aí o médico fala: pois é, se você tivesse tratado isso lá atrás, nem precisaria fazer uma cirurgia hoje. Alguém já ouviu isso ou não? Aí nós estamos hoje padecendo, casamento padecendo, não rompe, não vai. E por que não vai? Porque, gente, o mundo espiritual ele se move por princípios. Existem áreas na sua vida que, se você não resolver, você não vai fluir naquilo. Lembre-se, o Egito fala do mundo. Deus tira Israel do mundo e leva para Canaã. E o que é Canaã? Canaã é a plenitude da sua vida em Deus. Você recebeu a Jesus como seu Salvador. Você abandonou os pecados. Você se arrependeu dos seus pecados. Você disse não para o mundo. Você disse não para a idolatria. Você disse não para a imoralidade. Você disse não para a mentira. Você disse não para tudo aquilo que o diabo te prendeu. E então Deus te tira do Egito e te leva agora para o reino dele. Ele te leva para Canaã. Só que Canaã, você precisa lutar. Canaã são batalhas que você precisa enfrentar para que você possa viver a plenitude da sua vida cristã. Você já está salvo. Você é salvo. Se você está em Cristo, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você é salvo. Você segue a Jesus como discípulo fiel a Ele, você é salvo. Mas a plenitude da vida cristã é uma outra dimensão. Muita gente vai para o céu, mas nunca vão experimentar uma vida plena aqui na terra. E por que não? Porque começam a abrir mão. São pessoas que começam a eu já conquistei as montanhas, eu já conquistei as planícies, mas o vale, não. Eles têm carros de ferro, difícil demais. Vale, fala aquilo que é profundo. Existem áreas da sua vida, não vou mexer nisso não, vai doer demais. Eu já sofri tanto lá atrás, vou mexer isso de novo. Não vou fazer isso não. E as pessoas vão se fazendo concessões, elas vão se adequando. Não, tá bom, eu já estou na igreja, eu já abandonei o mundo, essas áreas da minha vida, essas feridas, esses traumas, não, deixa isso é difícil demais, são carros de ferros, não, deixa aqui. Só que o tempo vai passando, e de repente, as concessões que você fez se tornam espinho para os seus olhos. Isso vai comprometer a sua visão com a vida. Você começa a olhar a vida de uma maneira distorcida. Você imagina alguém com um espinho nos olhos? Você imagina o desconforto? Você imagina a distorção do olhar? Cada piscada uma dor, isso sangra. Você imagina o quanto que um espinho nos olhos vai comprometer a lucidez da sua interpretação da vida? Quanta gente que não acredita mais em casamento,
Quantas pessoas que não acreditam mais em muitas coisas, por quê? Porque os seus olhos estão comprometidos, há espinho nos olhos. E que espinhos são esses? São áreas da sua vida, são toxinas que impregnaram na sua vida por alguns acontecimentos que lhe sobrevieram e você nunca tratou. E agora, você acha que a igreja não está bem, você acha que Cristo não está bem, você acha que família não vai bem, você acha que a Bíblia não funciona, você vai interpretando a vida de maneira equivocada. Por quê? Porque os espinhos nos olhos, aquilo que você não tratou, começou a pedir fatura para você. Quantas pessoas estão com aguilhões nas costas, nas virilhas, compromete o olhar, o andar. Ele não olha bem, mas ele não se move. Cada passo que ele dá é difícil demais. Cada esforço que ele faz é uma dor insuportável. É por isso que muitas pessoas vão parando. É por isso que muitas pessoas vão desistindo de caminhar. Porque dói demais cada passo. E por que dói? É porque tem áreas que você não tratou. Isso agora está te enfrentando. A Bíblia diz que se eles não expulsassem eles seriam apertados. Quantas pessoas que se sentem presas? Quantas pessoas que se sentem aprisionadas? Por quê? Porque eles não lidaram com aquilo que eles deveriam eliminar. Eu convido você, nessas 2 próximas quintas-feiras, eu senti Deus gritar muito forte no meu coração esta série. Eu desejo muito que você não perca a próxima quinta-feira por nada. Porque hoje é apenas a seriedade disso. Eu estou aqui apenas para dizer o seguinte: chegou a hora de você fazer esse detox. Chegou a hora de você enfrentar esses carros de ferro. Chegou a hora de você eliminar essa toxina, esses males que está desidratando você. Você é um cristão, você está essa quinta-feira há muito tempo, mas está pesado. Você sabe do que eu estou falando. Chegou a hora de você dar um choque nisso. Nós estamos a passos largos para concluir 2021. Você é sério mesmo que você vai levar esse peso para 2022 se Cristo não voltar? Sério mesmo você vai levar essa toxina para 2022? Chegou a hora de nós em Cristo Jesus enfrentar isso. E essas próximas 2 quintas-feiras será um tempo muito especial. Principalmente a nossa última quinta-feira. Quinta-feira que vem, nós vamos sugerir algo para vocês fazerem em casa. E nós vamos concluir essa atividade na última quinta-feira. Eu sinto Deus gritando para nós, dizendo assim: é tempo, é já, é agora. É agora para você resolver. É agora para você enfrentar isso. Você não pode terminar mais um mês com aquilo que você deveria já estar resolvido há tempo. Você não pode fazer concessões assim. Deus não pensou isso para você. Quando Cristo te salvou, Ele não pensou nisso. Ele te pensou em ser uma pessoa plena. Ele pensou em você ser uma pessoa inteira. Uma pessoa resolvida para a vida. Uma pessoa que vive a plenitude da sua identidade. Ela não é regida por aquilo que o mundo conversa. Ela não é regida por aquilo que o mundo acha, por aquilo que o mundo sugere. Ela não é uma pessoa perturbada. Ela não é uma pessoa mal resolvida. Ela é plena, ela é inteira. Ela flui naquilo que ela é em Deus. Você precisa de um detox. Eu preciso de um detox. Nós precisamos de limpezas. Nós precisamos de um tratamento sério para a nossa vida. Para que a gente possa viver a plenitude da Canaã.
Que você seja esse marido que Deus te chamou para ser. Que você seja essa esposa que Deus te chamou para ser. Que você seja esse pai, você seja essa filha, você seja esse filho, você seja esse homem de Deus, você seja essa mulher de Deus. A Bíblia diz que o jugo de Jesus, ele é suave, o fardo é leve. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas em Cristo. Por que está pesado demais? Por que está faltando encanto nos olhos? Por que está faltando vigor de viver? Por que está faltando entusiasmo para respirar? Encarar a vida de cabeça erguida. Por que está faltando isso? Há muitas toxinas, há muito espinho nos olhos, há muito aguilhões nas costas. Estamos apertados demais por aquilo que nós já deveríamos resolver em Cristo Jesus, por aquilo que Ele nos disponibilizou na cruz, através da sua vitória sobre Satanás, o pecado e sobre a morte, na ressurreição. Você sabe, e aqui eu termino, você sabe o que mais me deixa chocado nessa história de Judá? Porque a Bíblia diz no começo do versículo: e o Senhor era com Judá. Judá já tinha experimentado vitórias, mas por que Judá se paralisa? Por que Judá ele fica estatizado? Por que ele faz essa concessão? Mas Deus já não estava com ele. Deus está com você. Olhe para trás e você verá que Deus já te deu muitas vitórias. Deus já te deu muitas conquistas. Ninguém está aqui esta noite como um eterno derrotado. Ninguém está aqui nesta noite e não possa dizer que ele já viveu alguma vitória na sua vida. Deus já lhe deu grandes vitórias. E o Deus que te ajudou em matar o urso, como foi com Davi, o Deus que ajudou Davi a matar o leão, é o mesmo Deus que ajudará Davi a vencer o Golias. Será o mesmo Deus e a mesma graça. Talvez você esteja diante de alguns carros de ferro, essas resistências mal resolvidas que se formaram em você. Mas olha o que a Bíblia nos fala sobre isso. A Bíblia vai nos contar a história de que um dia o servo do homem de Deus, Eliseu, ele se levanta muito cedo, e quando ele sai para fora, ele contempla um exército que tinha cercado a cidade com cavalos e carros. E então ele volta para dentro e grita: ai meu Senhor, o que nós vamos fazer? Ben-Hadad foi decidido em prender Eliseu e, se possível, matar Eliseu. E agora este servo levanta e vê a casa, a cidade cercado de carros e cavaleiros do inimigo. Ele volta e fica apavorado. E Eliseu diz a ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que o que estão com eles. Você olha para esses carros de ferro e você fala: eu não vou mexer nisso não. Eu não vou enfrentar isso não. Isso é grande demais. Isso é terrível demais. Deus está dizendo: o que está conosco é maior do que o que estão com eles. A Bíblia diz que Eliseu então vai dizer: Senhor, eu peço-te que te abras os olhos e que ele veja. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos do moço e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo ao redor de Eliseu. Como que eram os carros do vale? Como eram os carros do vale? Quais são os carros de Deus que estão conosco? Salmos 46. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança
lança e ele queima os carros no fogo. Aqueitai-vos e sabei que eu sou o Deus. Serei exaltado entre a terra, serei exaltado. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se o teu inimigo tem carro de ferro, o teu Deus tem carros de fogo para lhe dar as vitórias que você precisa na sua alma e no seu coração. Quem recebe esta palavra, aplauda o Senhor.